Hello, everyone. A paz do Senhor a todos. We bless you in the name of Jesus. Nós vos saudamos no nome de May Jesus. God's blessing be upon your Que a lives. bênção do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Amen. And today we just want to share God's word with everyone that's watching and hearing. E nós queremos hoje compartilhar a palavra do Senhor com todos aqueles que estão ouvindo e vendo. And having trust or confidence or assurance or belief, E tendo confiança ou a segurança ou crendo, these words are all connected to faith. todas estas palavras são conectadas à fé. But according to the Bible, Mas conforme a palavra do Senhor nos diz, there is more to faith than these words. há muito mais significado ou fé do que somente estas palavras. If we open our Bibles in 2 Corinthians, Se nós abrimos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, chapter 4, verse 13, capítulo 4, versículo 13, the Apostle Paul demonstrates the spirit of faith to us. o apóstolo Paulo demonstra um espírito de fé para nós. So let's just read this passage, yeah? Então vamos ler esta passagem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Verse 13 says, "It is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe, and therefore we speak." E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. You see, we gather from the scripture Nós conseguimos entender das Escrituras that faith involves elements of believing and speaking. que a fé tem elementos de crença e também de falar. And based on what Paul said, E baseado naquilo que Paulo falou, anyone who has faith, qualquer pessoa que tenha fé, whether it is you, me, or anyone else, seja eu ou você, ou seja quem lá for, has the same spirit of faith and it operates the same way for everyone. tem o mesmo espírito da fé e opera da mesma forma em You todos. see, there has nothing to do with how old you are and how long you have been a Christian. Não tem nada a ver com a tua idade ou a quantia de anos que você já é um crente. And in fact, David had the spirit of faith when he was just a young man, a young boy. E nós até podemos ler nas Escrituras que Davi já era um homem que tinha um grande espírito de fé, mesmo na sua idade muito jovem. And it's easy or very easy to see the contrast or the difference between those who have the spirit of faith and those who do not. E é muito fácil ver o contraste entre as pessoas que têm um espírito de fé e os outros que não têm. If you go to the books of Numbers, Se você vai ver no livro de Números, we read how Moses sent the 12 spies. You guys know the story very well. nós lemos quando Moisés enviou os 12 espias. So the spies went 12, including Joshua and Caleb. Então os espias foram e incluídos nesses 12 espias estavam Caleb e Josué. And we know they went into the promised land. E nós sabemos que eles foram para a terra prometida. And for 40 days, these guys, they traveled together and checked out the land that God had promised them. E por 40 dias eles foram ver esta terra prometida que Deus lhes tinha prometido. And when they returned, they gave very different reports. E quando eles voltaram, tinham vários aspectos ou várias visões de o reporte que eles iam entregar às pessoas. And even though their physical eyes had seen exactly the same things, E mesmo que os seus olhos físicos tinham todos visto a mesma coisa, Caleb said, Caleb disse: "Let us go at once and take possession, for we are well able to overcome it." Caleb disse: vamos tomar possessão dessa terra prometida porque nós temos a capacidade de o fazer. But 10 of the spies, their response was this: Mas 10 dos espias, as suas respostas foram o seguinte: "We are not able to go up against this people." nós não temos a capacidade de ir contra este povo. Why? Por quê? Because they're stronger than we are.
Por quê? Porque eles viram que aquele outro povo era mais forte do que eles. So what was the difference here? Então, o que é que era a diferença entre Caleb e estes outros 10 espias? Well, God said that Caleb had a different spirit. A palavra de Deus diz que Caleb tinha um espírito diferente. And that different spirit was the spirit of faith. E esse espírito diferente era o espírito da fé. Joshua also had the spirit of faith. Josué também tinha esse espírito da fé. And because of it, E por causa disso, both he and Caleb were able to inherit the promised land. ele, Josué e Caleb puderam entrar e receber a promessa da terra prometida. And those who did not have the spirit of faith were unable to enter in. E aqueles que não tinham o espírito da fé, não foi-lhes dado a oportunidade de entrar na terra prometida. You see, all 12 had observed the same thing. Eu quero vos dizer mais uma vez que todos os 12 espias, eles todos viram a mesma coisa. But their perspective was determined by what was inside of them. Mas a sua perspectiva foi determinada daquilo que eles tinham dentro das suas vidas, dos seus corações. Not by what they saw. Não era, a sua perspectiva não era guiada por aquilo que os seus olhos naturais estavam a You ver. see, it's the same way. É da mesma forma You and I don't see with our eyes. que você e eu não vemos com os nossos olhos. We see through them. Que Hallelujah. nós podemos ver através deles. Spiritually speaking, we see with our hearts. Espiritualmente falando, nós podemos ver que nós estamos olhando com os nossos corações. And anyone with the spirit of faith E qualquer pessoa com o espírito da fé can see victory pode ver vitória even before it's visible to others. até antes dela for visível para as Aleluia. outras pessoas. That is powerful, E guys. isso é algo poderoso. I like what 1 John 5:4 says. Eu gosto daquilo que 1 João, capítulo 5, versículo 4 It diz. says that everyone's born of God. Que todos aqueles que são nascidos de Deus, So everyone that's born of God então todos aqueles nascidos de Deus, overcomes the world. pode vencer o mundo. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Isto é vitória que tem vencido o mundo até a nossa fé. See, as long as you and I stay in faith, Então, enquanto você e eu permanecermos na fé, we are overcomers. nós somos vencedores. The devil knows this and he will try everything in his power or in his plan to get us out of the territory. Então, o diabo sabe disto, então ele vai tentar tudo para nos tirar do nosso He território. will try everything possible to take you and me from, or you and I from the territory or the arena or the area of our faith. Ele vai nos tentar tirar do lugar ou da arena da nossa fé. Let me give you an illustration. Deixa-me vos dar uma ilustração. For example, Por exemplo, a bodybuilder. um homem que faz bodybuilding. This guy is a master in the gym. Esse homem é um mestre no ginásio. Man, he can pick up those weights Ele pode pegar nesses pesos with no problem. sem problema nenhum. Neither you nor I would be able or want to challenge this guy in the gym. Nenhum de nós queríamos desafiar um homem desses no ginásio. But you put the same person on a bicycle Mas você pôr o bodybuilder numa bicicleta, doing a marathon. fazendo uma maratona, Perhaps either of us could probably beat him. talvez nós até o facilmente podemos o vencer. You see, in the gym, he's a winner. Vocês podem ver que dentro do ginásio ele é um vencedor. But when he's outside the territory or outside the arena, he can't perform the same. Mas quando ele está fora do seu território, ele não pode fazer o mesmo desempenho. You see, that is how it is for us as Christians. E é assim como é que é para nós os crentes. You know, the devil will attempt to draw you into his territory. O diabo vai tentar te aproximar-te para o território dele. He will try and bring you into his arena. Ele vai tentar te desafiar para tu entrares na arena dele. So you focus on the circumstances. Então, o que é que acontece? Lá você começa a pôr o foco nas circunstâncias. You focus on your past, on your feelings, on your failures. Você começa a focar nos seus sentimentos, no seu passado, nas suas falhanças. He wants to face you
anywhere except in the territory or the arena or the area of your faith. Então o diabo quer te enfrentar em todos os outros lugares que não são o teu território. You see, he'll say to you, Então ele vai te dizer, it looks to me like things are getting worse parece que as coisas estão se piorando, instead of getting better. em vez de melhorar. It looks like you're not going to make it. Parece que tu não vais conseguir. But when you have the spirit of faith, Mas quando você tem o espírito da fé, you don't let him draw you out of the territory or area of your faith. você não permite que o diabo venha te tirar do lugar do teu That's território. right. And instead of believing the devil's lies, E em vez de você crer nas mentiras do diabo, you simply say to him, você simplesmente diz para ele: I walk by faith, not by sight. eu ando Hallelujah. pela fé e não pela I visão. walk by faith and not by sight. Eu ando pela fé e não pela visão. Let's quickly turn to Mark 11, verse 22. Vamos abrir em Marcos, capítulo 11. So Mark 11, Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, e vamos ler dos Let's versículos verse- yeah. 22 a 24. so verse 11, chapter 11, verse 22. All right. So yeah, Jesus was teaching his disciples, Aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos and he told them, e ele disse para eles. have faith in God. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Verse 23. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Verse 24. Versículo 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Por isso vos digo que tudo aquilo que vocês pedirem orando, credo que o recebereis e tê-lo-eis. You see, according to Jesus, Então, como Jesus diz, faith has two parts. a fé tem duas partes. It's believing É crer and speaking. e falando. See, believing Crendo and speaking. e falando. As he was describing faith, Como Jesus estava descrevendo a fé, he did not just say, ele não somente disse, this works for those who believe in their hearts. não é só para aqueles que creem no seu coração. He said, Ele também disse, as we read, como nós lemos, it works for whosoever shall say, também é para aqueles que todos dizem and shall not doubt in his heart. e que não vão ter nenhuma falhança e que não vão ter nenhuma dúvida Yeah, in their hearts. nos seus corações. You see, faith definitely requires believing, A fé requer crença, but it also involves speaking it out. mas também requer que nós temos que profetizar, nós temos que falar, temos que declarar. That's right. The mountain you are facing today. A montanha que você está enfrentando hoje, Listen, guys, escutem, it needs to hear your voice. precisa de ouvir a tua voz. And it's not going to budge or it's not going to be removed until you speak it out. E essa montanha não vai sair do seu lugar até você começar a falar bem alto. Someone might say, Talvez uma pessoa possa dizer, well, I just believe that my mountain or my problem talvez a minha montanha, o meu problema, comes from God. venha de Deus. And He sent it to use it to keep me humble. E talvez Ele enviou esta montanha para me manter humilde. He's using it to teach me or test me. E está usando para me ensinar ou para mostrar-me uma prova.
But think about this. Mas pense no seguinte: If God wanted you to have the mountain, se Deus queria que você tivesse a montanha, why would Jesus have taught you how to move it? então por que é que Jesus então ia te ensinar como é que você deve remover essa montanha? You see, it's not up to God whether the mountain stays or leaves. Não depende de Deus se a montanha fica ou sai. Jesus said, Jesus disse. it will move. Ele já declarou que essa montanha iria sair ou mover-se, As we read, como nós lemos. for whosoever shall say, Como nós lemos aqui, que todo aqueles que o declarar and shall not doubt in his heart. e não duvidará no seu coração. In other words, Em outras palavras, it's up to you. tudo depende de você. Maybe you have been waiting for God to move in a situation. Talvez você tenha esperado que Deus se move numa certa situação. But the truth is, Mas a verdade é esta. He's waiting for you to speak. Ele está à espera que você fale. He's waiting for me to speak to the mountain and tell it to move. Ele está à espera que eu fale para a montanha para que ela se move. Finally, E finalmente, listen to this. escutem bem. When you make popcorn, you're in your lounge and you guys are watching a movie and you got Quando the vo- popcorn. Quando você está na sala e você vai ver um filme e você quer fazer pipocas, You put it in the microwave você põe no micro-ondas and you turn it onto the high temperature. e você põe na temperatura alta. At first, Primeiro, nothing, absolutely nothing happens. nada acontece. But after a period of time, Mas depois de alguns minutos, you start hearing the first pop. você começa a ouvir a primeira pipoca a explodir, se eu posso falar assim. See, that is like Ou rebentando. That's right. That is like someone who speaks to the mountains and they wait. E isso é como alguém está falando para a sua montanha e está esperando. When very little seems to happen, Quando muito pouco parece que está acontecendo. then suddenly E depois, de repente, the breakthrough comes through. vem a Hallelujah. vitória. Keep your faith always on high. Tenha sempre a sua fé bem alta. Consistently believing and speaking with a spirit of faith. Sendo consistente, sempre falando e declarando com o espírito de fé. And I just want to end off with this verse, if you guys can turn to Hebrews. E eu quero terminar com este versículo em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Yeah, so Hebrews chapter 6. Hebreus capítulo 6. And then let's read verse 11 and 12. E vamos ler os versículos 11 e 12. We want each of you to show the same diligence to the very end. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, So that what you hope for may be fully realized. para a completa certeza da esperança. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Hallelujah. Para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Man, keep that faith on high. Aguarda essa fé bem alta And e bem wait. firme e espere. Wait patiently. E espere com perseverança. And you're going to see your mountains move. E você vai ver essas montanhas se movendo. I love it when, when we minister and we go out, and especially now with Dare to Love. Eu gosto muito quando nós ministramos e saímos e quando nós estamos juntos com Dare to Love. And what happens is we speak out with faith. O que é que acontece é que nós falamos e declaramos as nossas palavras com fé.
We speak out to the problem, to the mountain. Nós falamos para a montanha. We speak to the crisis. Nós falamos para a crise. We speak to this COVID, the third wave. Nós falamos para este Covid que eles estão dizendo que vem uma terceira onda. And we say it will not happen. E nós declaramos que não vai It will acontecer. be moved in Jesus' Será name. movido em nome de And we Jesus. speak it with faith. E nós falamos e declaramos isso com fé. So keep your faith on high. Então mantenha a sua fé bem alta. Amen. And wait on the Lord. E espere no Senhor. Father, we just thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. And Father, we are men of faith. E Senhor, nós somos homens da fé. Amen, Lord, and we want to speak out. E Senhor, nós queremos falar. And we declare it to the problems, to the mountains. E nós declararmos os problemas e as montanhas. And we wait for that victory in faith. E nós esperamos por essa vitória em fé. We just pray for a blessing on everyone. Nós oramos por uma bênção por cada um. And Father, that your word always will comfort the soul. E que a tua palavra sempre possa confortar a cada alma. Father, we love you very much. Senhor, nós te amamos muito. We thank you for many people coming to your presence, Lord. Nós te agradecemos por muitas pessoas que têm vindo à tua presença. Many are coming into salvation, Lord. Muitos estão recebendo a tua salvação. And Father, we rejoice with E you, Senhor, Lord. nós regozijamos contigo. So Father, we just pray peace over everyone's heart. E Senhor, nós oramos a paz sobre cada coração. Peace that surpasses all understanding, Father. A paz que excede todo o entendimento. And then we ask this in Jesus' name. E nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amen and Amém. amen. The Lord bless you guys. Deus vos abençoe. We love you guys. Nós amamos a We'll vocês. see you next week. E vamos então nos ver para a semana que In vem. Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Amém. Amen.